Salve, salve, galera! É isso aí, estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. E aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, no seu negócio, pessoas com a vida muito mais interessante que a minha e que a sua, né, Gui? Não. Achei que você ia falar de mim, pô. Fez uma apresentação. Falei, uma apresentação dessa, né? Pessoas que podem agregar na sua vida, sim, no seu dia a dia. Já tava até rindo aqui. Você achava que era de você? Não, eu tô falando do Ricardo Dias. E hoje o assunto é inédito aqui. Inédito? É de um tipo de animal que a gente nunca falou, né? A gente sempre tá falando só de gato, cachorro. E hoje a gente vai falar um pouco... Vamos falar do que, Ricardo? Ótimo dia! Ótimo dia para vocês, vamos falar do peixe ornamental, né? Acho que o aquarinho aí faz parte da vida de muita gente. Peixe ganhou espaço, né? Na vida do brasileiro. Eu acho que por muitas vezes, se não me engano, o pessoal tem o peixe como aquele primeiro pet, né? Que o pai dá pro pessoal ver se a criança vai realmente cuidar. Antigamente o pessoal ganhava na feira, não ganhava na feira? Saía com aquele saquinho coberta, né? Olha, não sei se ainda tem isso. Eu acho que as coisas mudaram muito, mas eu acho que eu nasci, depois aí contando a minha história, eu nasci com o DNA do peixe, né? Porque quando eu era criança, eu esperava a semana inteira o dia da feira, guardava todo o meu dinheirinho que eu ganhava para ir na feira comprar peixe com a minha mãe, e eu vinha com o meu peixinho. Com o saquinho. E na minha época de criança, as casas tinham aquelas banheiras, né? E aí, cada casa que demolia, eu pegava a banheira, levava para minha casa, punha no quintal e fazia mais um laguinho. Sua mãe então, adorava, assim, né? Eu era conhecido como o moleque dos peixes. Na rua todo mundo sabia que eu tinha um monte de aquário, desde criança. Né? Era aqui em São Paulo isso? Em São Paulo, aqui em São Paulo. E aí foi que aconteceu, que depois de um tempo eu fui ter a minha primeira loja de aquário, né? Eu acho que tava no sangue. Tá no DNA já, né? Tava no DNA. E o primeiro peixinho sempre é o beta, né? Não tem jeito. Atualmente sim, né? Eu acho que pela praticidade, né? Do animalzinho, ele é bastante resistente, vive bem naquele tamanho de aquário. Não é realmente um problema, né? Eu estou dizendo isso não por achismo, tá? Mas porque nós tivemos um questionamento sobre ter os peixes em aquários menores do que o tamanho compatível. E aí, como não procuramos, estou dizendo isso, procuramos, porque eu já estou falando da habla, tá? Procuramos em literatura que nos orientasse, né? Tamanho de peixe por aquário, qual é... E não tínhamos uma literatura para isso. E aí, em 2015... nós, num congresso de aquaciência, a gente contatou uma professora que fez um estudo com o hormônio do estresse para poder saber qual o comportamento do peixe de acordo com o tamanho do aquário, né? Então hoje a gente pode dizer que aquele tamanho de aquário pequenininho para o beta não traz estresse, tá? E é um peixe que consegue respirar dentro e fora d'água, então o cuidado é muito simples. Até o transporte dele antigamente era mais simples, né? Eu estava vendo um documentário sobre isso, né? E ele fica um bom tempo, assim, sem prejudicar, né? Eu sei que não é certo, mas eu vi alguns que eram transportados em algodão. Em algodão já é bastante que antigamente delicado. É mas delicado. O peixe, por exemplo, hoje ele é exportado para o mundo inteiro, né? Então vai de um lugar para outro. E as embalagens de beta, elas são pequenininhas mesmo, né? Bem pouquinha água, porque ele consegue diminuir o metabolismo durante o transporte e absorve menos oxigênio, né? Então, cada peixe tem as suas características para o transporte, né? Caramba, então, é um peixe ultra resistente, né? O beta é bem fácil de cuidar e hoje tem uma variedade muito bonita, né? Eles conseguiram diversificar bastante, coloridos e... É o beta de raça, né? Beta de raça, né? Não, mas, mas o problema dele é que ele não pode conviver em grupos, né? O macho, né? O macho, né? O macho. A fêmea pode, até o aquário de fêmeas e beta é bem bonitinho, se bem que ela não tem normalmente as barbatanas tão grandes quanto o macho, né? Nem o colorido tão intenso. Mas é comportamental dele mesmo, né? Na natureza tem a enchente, aí quando
vem a seca, eles ficam na pocinha. Na poça. E o machinho mais forte vai lá disputar com os outros para ganhar. Não é diferente do macaco, do leão, de todos eles fazem isso, né? Para poder reproduzir, o mais forte é que vai. Caramba, prevalece. E você com a sua experiência, né? Depois que o pessoal começa a pegar gosto pelo aquarismo, né? E aí o pessoal já teve o Betinha, tudo. Qual o próximo passo? Para onde que o... Olha, eu acho que, eu posso te falar assim, eu acompanhei o aquarismo, para te dar um histórico, eu tive uma loja de aquário durante 33 anos, já fechei essa loja há 7, e há 15 eu sou presidente da ABLA, que é a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia. Então, durante esses anos todos eu acompanhei a evolução. Eu sou da época, lá quando eu abri minha primeira loja, que a gente tinha que construir tudo. Tá? O aquário era colado com massa de vidro. Comprava o vidro plano. Comprava o vidro, mandava montar, fazia a montagem. Aliás, eu montei muito aquário. Equipamentos, a gente tinha alguns e outros a gente via em livro, revista, porque não tinha internet. Não tinha acesso, né? Tá? E aí a gente copiava, fazia aqui no Brasil, fazia filtro biológico de cana de PVC. Olha, enfim, foi o começo da história do aquarismo todo que eu acompanhei. Com o tempo, foram chegando novas tecnologias. Então, hoje não se compara, o hobby é o mesmo, tá? Mas ter um aquário hoje, ter um aquário há 30 anos atrás, não tem comparação. Agora é muito mais fácil, né? Nossa, hoje você tem não só equipamentos modernos, né, adequados para qualquer tamanho de aquário, como suplementos para água, rações balanceadas. Então, a ração para cada tipo de peixe diferente. Então, hoje o mercado é bem amplo, né? E os produtos têm chegado no Brasil, porque uma grande parte deles são importados, mas têm chegado com uma certa facilidade, né? Então, o aquarismo hoje é uma coisa bem mais diversa, né? Legal. E está crescendo muito, né? Ultimamente está crescendo essa parte do comércio do aquarismo, o pessoal querendo montar mais aquário. Eu vejo o pessoal com curiosidade com aquário marinho, né? O aquário marinho ele veio também assim, né? A evolução dele. Hoje tem sistemas que você coleta um pouco da água, manda lá para uma empresa que faz todos os testes da água, te manda como resolver os problemas do seu aquário. Você tem equipamento. Na época que começou o aquarismo, o aquarismo de água salgada, é muito forte a relação de iluminação com o desenvolvimento do aquário. Então, para poder ter um aquário bem iluminado, tinha-se 12, 15, 20 lâmpadas daquelas de tubo. Né? É verdade. Que só de fio para ligar os reatores, você tinha um calhamaço. Tinha que ter um móvel para guardar os fios, então, né? Era tão grande o sistema de luminária que era muito difícil você conseguir montar um aquário. Hoje você pega uma luminária de LED lá, pequenininho, põe na tomada, funciona bárbaro, e você tem ela já dimensionada para o tipo de aquário que você quer fazer, né? E o valor dos peixes também, né? Que ficou mais acessível, né? Do que era antigamente, né? De uma certa forma. Eu acho que nós tivemos para ilustrar um pouquinho o que fez o aquarismo ser o que ele é hoje, o que ele foi nos últimos tempos, por falta de regras, ou por regras de conservacionismo, por achismo, o aquarismo do Brasil ele começou com peixes exóticos, ele não começou com os peixes brasileiros. Então, paulistinha, king, Sumatra, beijador, aqueles peixes antigos que você conhece do aquário de bastante tempo, eles foram trazidos e criados e reproduzidos aqui. Depois de algum tempo é que foi introduzido algumas espécies brasileiras que se tornaram autorizadas de comercializar, que eram a carabandeira, o neon, né? Peixes caradisco, mas nós não tínhamos até 2014, olha como até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos autorização para criar esses peixes no Brasil. Eles só podiam ser coletados e vendidos. Criar legalmente, a gente não tinha um mecanismo que autorizava você pegar uma matriz e criar aquilo legalmente. Caramba! Tá? E como que eles vendiam?
Uma parte era coletada, ainda uma parte pequena é coletada de algumas espécies, mas já existiam criação Lá. Ilegal. ilegal. Legal. E esses peixes começaram a sair do Brasil, né? Por forma até oficial, porque, por exemplo, o Brasil exporta peixe há muitos anos. Então, o cara lá fora comprava matrizes. Compra aqui 1000 a carabandeira e transforma aqueles 1000 a carabandeira em matriz lá na criação e vendia de volta para o Brasil, né? E no mundo inteiro. Então, assim, a criação de peixe ornamental no Brasil ela foi desincentivada. Então, a partir de 2014 é que ela vem tendo um certo respaldo, né? Mas ainda não tem um olhar bacana do governo para isso, né? Acho que aí até já pra gente, já que você puxou, falar um pouco sobre a ABLA mesmo, qual que é o papel da ABLA nesse papel aí de transição com o governo, com os ministérios, o que vocês fazem hoje? Eu vou explicar um pouquinho para você o que é a ABLA, tá? Então, com o histórico lá que eu te contei, eu tive loja durante 33 anos, um determinado dia, eu cheguei na loja de manhã e tocou o telefone, eu fiquei sabendo que o IBAMA tinha feito uma fiscalização, isso em 2008, nas lojas de aquarismo, prendendo lojista, apreendendo o material que eles encontraram lá, porque tinha uma denúncia que as lojas de aquário estavam vendendo rocha viva contrabandeada. Rocha viva, para explicar o que é, na época, hoje não se usa muito, ainda se usa, mas em escala muito pequena. Usava-se a rocha viva, que é uma rocha que é tirada do mar, e ela não é uma rocha, ela é uma pedrinha que os animais vão fazendo casinha, e aí ela vira uma rocha que mora um monte de bicho dentro. Aí a gente pegava essa rocha e colocava dentro do aquário, e isso fazia a biologia do aquário marinho. Caramba! Tá? E na época era o sistema mais usado para se montar aquário marinho. E tinha uma empresa no Nordeste que estava exportando essas rochas ilegalmente e vendendo com outro nome, e as lojas de aquário compravam, recebiam nota e foram todos eles arrolados nessa problemática. Eles fiscalizaram 12 lojas, fizeram isso, aprenderam várias situações. Os lojistas, a minha loja não foi fiscalizada. Não sei porquê, mas não nos fiscalizaram. E aí nós nos reunimos lá, os 12 lojistas, e para querer entender o que tinha acontecido, nós contratamos um advogado, e esse advogado veio e sugeriu que nós montássemos uma associação e pagássemos para que um advogado estudasse o nosso setor, e aí para a gente poder entender as regras. Tá? Isso em que ano? Isso em 2008. Tá? Era um tempo ainda, muito começo de internet, né? Muito, quase nada. Então né? você não tinha nada ali para... Eu quero saber qual é o peixe proibido. Isso você tinha que ir lá no Diário Oficial, jornal, Diário Oficial, e saber quando saiu a regra. Entendeu? Você não tinha essa. Hoje você põe lá, qual é a lei que impede tal coisa? Pum, sai lá na hora para você. Não, naquela época a gente tinha que ir no Diário Oficial e procurar as leis que regiam nossa atividade para tentar entender porque você fechava a loja com um determinado peixe lá dentro, no dia seguinte tinha uma regra lá do IBAMA que aquele peixe era proibido. Pronto, você podia ser multado. Então a gente contratou esse advogado que sugeriu então a montar a associação. E no começo a gente era 12 lojistas, tivemos algumas vitórias com a associação, ela se tornou útil, e ela foi crescendo e em pouco tempo a gente resolveu que ela não seria mais uma associação de lojistas, ela passou uma associação do setor de aquariofilia. Então hoje eu tenho na associação o lojista, né, o criador, o exportador, o importador de produtos, né? A cadeia toda que trabalha com peixe ornamental e no Brasil todo. Tá? Nós criamos também uma figura muito importante que a gente usa muito na ABLA, um diferencial, que é o sócio honorário. Em 2015 nós participamos de uma aquaciência no Pará e eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os pesquisadores da área que trabalham com peixe ornamental. E aí a gente criou o sócio honorário, eles se filiaram à ABLA para que a gente tivesse uma troca de informações. Não demorou muito, eu precisei de um parecer científico de um pesquisador
para embasar uma demanda nossa junto ao governo. Né? E aí eu levei esse parecer e aí a coisa se tornou mais clara, e aí daí para frente a gente vem usando esses pesquisadores para embasar todas as nossas demandas. Caramba, e a associação tem quase 15 anos então, né? Ela está fazendo 15 anos, esse né? ano, né? Caramba, cara, olha isso, a história que tem, né? Assim, é recente, mas ao mesmo tempo são 15 anos de... Foi muito emblemático, porque de estudo, os primeiros né? 7 anos da associação, eu dividi a associação com a minha loja. Né? Eu ainda tinha a loja de aquário, e aí quando chegava, precisa ir para Brasília participar de uma reunião, eu tinha que organizar a minha vida lá e muitas vezes botei o dinheiro do bolso, porque a gente não tinha o número de associados. Mas o que aconteceu? Quando a gente fundou a associação, ao mesmo tempo, o governo Lula montou o Ministério da Pesca. E aí, com briga lá dos órgãos, que um não quer passar a competência para o outro, o Ministério da Pesca ficou perdido. Jogado, ele não tinha informações sobre ornamental, porque o IBAMA não queria passar, o Ministério do Meio Ambiente não queria, aquelas disputas. O Ministério achou a ABLA, né? Uma associação de peixe, e me chamou para participar de uma reunião. E aí, a partir daquele momento, eu fui me interessando pela necessidade de renovar as regras, porque aí eu fui tomando conhecimento delas, né? E vendo que elas eram antigas, que não resolviam nada, que não tinham embasamento científico, a maior parte delas, as tomadas pelo IBAMA. O IBAMA pode ter um parecer científico dizendo que é melhor fazer assim, ele edita fazendo ao contrário. Isso a gente já conseguiu provar em várias situações. O parecer científico do pesquisador é que seja feito dessa forma. O IBAMA pega e faz exatamente o contrário, e você não conseguia... Não tinha ninguém para questionar. Não tinha uma associação organizada que fosse lá e questionasse. Né? E aí a gente começou a questionar. Né? Foi aí que a gente... e questionar com a ajuda do Ministério da Pesca, que queria pegar a competência para ele. Né? E era uma gestão compartilhada entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, que só foi acabar no final do governo do Temer, né? Que acabou essa gestão. Da Dilma com o Temer, né? Do Temer para o Bolsonaro, né? Bolsonaro. Que ele acabou com a gestão compartilhada. Né? Só que daí ele não recriou o Ministério da Pesca, ele ficou sobre passou o MAPA? Sendo uma secretaria do MAPA. Né? Na minha opinião, assim, com relação a isso, é bom que tenha o Ministério da Pesca, uma coisa mais independente, mas da forma como ele foi criado agora, ele praticamente continua sendo uma secretaria do MAPA, porque ele funciona dentro do MAPA, né? E utiliza, o que eu acho que ficou bom, porque vários setores do MAPA que auxiliam. Então o Ministério da Pesca não tem que ter tantos departamentos, né? E tantos, por exemplo, a parte de sanidade aquática, de ração, você vê no MAPA, você não vê no Ministério da Pesca. Então eles estão juntos, fica mais fácil. Mais simples, mais compactado, mais né? compacto, né? Na verdade, eu vou ter a primeira reunião com o ministro da Pesca, dia 16 agora, né? Às 10h30 da manhã. Vai ser o primeiro contato da ABLA com esse novo governo, né? E nós estávamos esperando justamente ele nomear a equipe. Então, agora que ele já nomeou a equipe, a gente conseguiu essa reunião, porque toda mudança de governo, o trabalho é o mesmo. O que eu vou fazer lá? Eu vou reprotocolar todas as demandas que eu protocolei nos anos anteriores, porque o cara não vai buscar lá no fundo da gaveta alguma coisa, principalmente ornamental, sendo que tem tantas outras pescas mais urgentes do que a nossa, né? Então, agora a gente vai lá, reprotocola tudo, recomeça todos os assuntos. E qual que é a diferença aí pro pessoal, acho que para entender um pouco sobre peixe ornamental e os demais? Quais são as frentes? Por exemplo, quando eu te falei que a gente mudou a lei de ordenamento do peixe ornamental em 2019, o que acontecia? Nós tínhamos uma lista positiva que dizia assim, olha, você só pode trabalhar com esses peixes que estão nessa lista. Tá? O aquarismo, ele vive de novidade.
Então não adianta você ter aqueles 750 só, porque sempre, no país rico que a gente tem de espécies, sempre aparece algum peixe novo e o aquarista quer novidade. Então, aquela lista não satisfazia o setor. Principalmente porque nós temos um número enorme de espécies que não eram permitidas, justamente por estarem nessa lista, não estarem nessa lista positiva. Tá? Aí, há anos que a gente vinha questionando, porque o sistema para peixe de corte é assim: você só não pode pescar o que tiver em período de defeso ou em qualquer lista de extinção. Federal, estadual, municipal, que cada uma é mais restritiva. O peixe pode estar liberado federal, mas pode estar restrito no estado ou no município. Tá? Então você tem que respeitar essa cadeia, né? Então, o que a gente conseguiu com essa mudança do ordenamento, que o peixe ornamental entrasse da mesma forma. Eu não posso pescar, não posso pôr no meu aquário peixes que estejam em lista de extinção ou em período de defesa. Então, isso abriu um leque, né, de mais de 17 mil espécies aí. Caramba, que nós temos. Dá para ter um atum em casa? E também nós podemos ter, por que não? Né? Essa era a questão, e ainda é uma questão com o IBAMA. Tá? Eu posso ver uma sardinha frita na minha frente, mas eu não posso ver uma sardinha no meu aquário? Faz sentido. Eu posso ver um pintado na brasa, mas eu não posso ver um pintado no meu aquário? Ah, mas ele é um peixe de grande porte. Mas eu não estou dizendo que eu vou fazer um aquarinho para botar um peixe. Tiver um Cada tanque, um vai pôr o aquário conscientemente, o animal proporcional, que ele quer, né? Ele vai construir um aquário de acordo com o que o peixe precisa. Não vamos partir do princípio que a gente vai estar sacrificando, porque eu suponho que todo mundo que queira ter um aquário em casa, né, não vai compactuar com essa parte ilegal que existe do comércio, com o contrabando. Eu acho terrível. Por que eu vou, para o meu lazer, eu vou querer um animal contrabandeado ou tirado de forma ilegal? Existe esse comércio? Existe, mas a gente não pode generalizar, né? Não tem nada a ver. O comércio legal existe, irresponsável, né? Mas acho que não só nos peixes, e sim em qualquer setor, né? Qualquer espécie, né? Qualquer espécie. Qualquer espécie é vendida. Ilegal, tudo que é proibido é mais interessante, parece. É mais barato, né? E mais barato. E esse é o grande problema. E as carpas? Então, olha as carpas. Olha que coisa inacreditável. Você sabia que existia uma lei, até 2000 agora, ou é 21 ou é 21. Recente. Eu não sou bom dessas datas. Há quase 30 anos era proibido importar carpa para o Brasil. Tá? Essas carpas ornamentais que você viu aqui, elas foram importadas há uns anos atrás, depois entrou na proibição. O que entrava de forma ilegal. Por quê? Porque naquela época estava se difundindo um vírus que chamava doença primaveril de carpas, que dava uma infecção na carpa e elas ficavam doentes. E aí o Brasil não queria que essa doença viesse para cá, proibiu a importação de carpas. Só que passou, e essa doença agora já existe aqui, ela veio, as carpas eram proibidas de importar, mas vieram, né, de alguma forma, e essa doença se instalou aqui. Então já não tinha mais porque uma realidade, né? De vir o peixe para não trazer a doença, se a doença já estava aqui. A gente levou só uns 10 anos, né, pedindo para o Ministério da Agricultura liberar essa importação, e depois de fazer vários trabalhos com os pesquisadores, provando para o governo que essa doença já estava aqui, que não adiantava proibir a importação dessas espécies, né, que a única ligação era que para não trazer a doença, se a doença já está aqui. Então aí a gente conseguiu a liberação de carpas. Mas já existiam criadores brasileiros de carpa? Sim, mas eles não conseguiam renovar plantel. Entendi. Você entendeu como é que eles iam renovar o plantel? Porque a carpa assim, o giro dela, né? Vamos supor, muita gente... Foi o peixe da moda, vai? Não, eu acho que ele sempre foi um peixe cultuado como joia, né? Joia, isso. Muito, tem as exposições, né? Tem a parte da Associação de Criadores de Carpa,
né, de Chiquicóia aqui em São Paulo, eles são muito bacanas, eles são bem, como eu digo assim, clássico lá, aquele sistema japonês, tradicional. Obrigado. Bem tradicional, japonês lá, com aqueles costumes de premiação, de competição, né? E nessa liberação para eles foi bacana, porque aí eles vão poder estar renovando o plantel deles. E nós temos até um dos nossos associados, é um criador de carpa, aí do interior de São Paulo, e ele tem o objetivo assim, de ganhar o concurso no Japão. Então, e ele está produzindo uma espécie, ele tem uma criação de carpa que é um negócio assim, fantástico, né? Até com estudo genético, aquelas coisas todas para ter o melhor animal, né? Então o laguismo, né, se tornou aí de uns 10 anos para cá, moda. Muito forte, né? É um segmento bacana. E vive muito, né? A carpa vive muito, pro setor é bom porque ela come pra caramba, então vende ração pra caramba. Porque hoje você vai assim, em vários restaurantes, né? Casas aí, buffet, você olha, sempre tem um lago com carpa, né? E agora tem os lagos naturais que estão fazendo isso, aí, que é também bem bacana. Para você nadar junto, né? Nada junto com o peixinho de água doce. Eu vi isso. No Nordeste eles estão fazendo num parque aquático lá, um lago natural de água salgada. Né? Que doideira, né? Quanto tempo vive uma carpa? Olha, eu não sou muito especialista nisso, mas eu acho que são em torno de 30 a 40 anos. 40 anos, né? Assim. Que eu vi um cara falando quase 50 anos, cara, uma carpa. Eu não sei se não é 70, mas... Dá para passar de geração para geração. Né? Mas até de longevidade, assim, eu acompanhei, por exemplo, eu tive um cliente que teve um peixe palhaço. Um peixe palhaço. Eu tive em casa. O Nemo, não é? O Nemo. Eu tive em casa. Você acredita que o peixe dele durou 18 anos, cara? Nossa. Sabe, ele comprou na minha loja o peixinho, o filhotinho. A minha loja fez manutenção no aquário do cara durante todo o tempo que ele foi meu cliente. E o peixe dele durou... Eu vou te contar, o meu durou 12 anos. 12, olha que bacana. Durou 12 anos. Eu montei um aquário em 2000. Um aquário marinho. Eu tinha 2 Nemo. Foi na época do filme também, tudo assim, né? Montei. Quando foi em 2012 que eu fiz uma transição de aquário, que a gente fez alguma coisa errada. Aí deu. Que eu perdi, porque senão durou 12 anos, os 2 Nemo. E eu te falei do preço, porque na época era caro você, sim. Em 2000, era um absurdo porque você pagar assim. Nessa época, o peixe você não importava, né? Só importado. Depois é que começaram as criações aqui. E eu lembro que foi um absurdo, assim, que eu comprei 2, porque, cara, era muito caro. Nessa época aí, 2000, talvez você conhecesse, você era de São Paulo? São Paulo, Tatuapé. Bom, então você era cliente do Edson da C-Life, Tatuapé. Era uma casa lá que eu ia até buscar. Na Cantagalo. Eu ia buscar até hoje existe a loja dele lá. Eu ia buscar água salgada lá. Meu amigo. A minha loja era em Moema. Nessa época a minha loja era em Moema. Caramba, cara. E no ano 2000 a gente fazia importação de peixe. Né? Então provavelmente você comprou peixe. Nossa, é isso mesmo. Era um aquário bonito, cara. E aí eu fui trocar de apartamento. E o apartamento que eu ia era menor, assim. Eu montei um aquário menor. Puta, cara. Mas foi uma tristeza no dia seguinte. Na hora que eu olhei tudo, eu falei, você se apega, né? Gostou. Que, assim, até bom, você já entrou a falar disso aqui com o Ricardo, que a gente tava falando antes de entrar no ar. Que peixe tem apego ou não tem? Olha, então, é bem... Eu acho que tem. Tem sim, claro. Eu acho que qualquer relação de amor por animal, você cria uma relação com ele, sabe? Eu acho que é possível até... eu tive experiências de ter peixe por muito tempo, assim, e você vê que, nem que seja o condicionamento dele, que você chegou e ele sabe que ele vai ganhar comida, mas é tão divertido você ter a interação. Né? Aquela interação. A interação. Né? Existe alimentador automático para aquário, é uma coisa que ajuda a vida de muita gente. Mas eu acho bacana, legal ter um alimentador automático, mas é um prazer ir lá e dar comida e ver os peixinhos comer. Essa é a função. Eu não ligava a TV. Mas é isso. Eu trabalhava com vendas, morava sozinho. Cara, sem brincadeira, eu chegava em casa, eu não ligava a TV. Você ia ver o aquário? Eu ligava o aquário, eu lembro que eu sentava assim em frente pro aquário e, relaxava assim, cara, ficava vendo... o aquário tem esse lado. Tinha um monte de lâmpada, não era uma só, tinha um monte, que nem você falou. Pois é. Naquela época não tinha, era lâmpada aqui, lâmpada ali, Nossa, meu amigo, vou te falar, eu na loja, só eu que fazia as instalações de tampa de aquário.
eu fazia à noite, quando fechava a loja, que todo mundo ia embora, eu ficava sossegadinho lá fazendo. Eu tomava tanto choque. Eu odiava fazer aquilo, né? Aí fazia as instalações elétricas, mas tinha que fazer. Poxa, no finzinho, acho que um dos últimos aquários grandes que eu montei antes de fechar a loja foi que chegaram as luminárias de LED. De LED. Entendeu? Foi aquela coisa mais fácil, só pendurar e ligar na tomada. Né? Mas essa é a evolução do aquário. Você já chegou até aquário? Eu não. Cara, não, já tive beta. Ah, sim. Não, mas aquário mesmo assim... Não. Grande. O maior aquário que eu tive era daquelas tartarugas. Ah, tá. Cara, aquário é uma terapia. Com certeza. Ele tem um lado lúdico que atrai as pessoas. Terapia. É muito engraçado, a minha posição, por exemplo, eu encontro pessoas, às vezes, o que você faz? Né? Quando eu tinha loja de aquário, já era exótico. Agora, presidente da Associação de Aquarismo é mais exótico ainda. Então, é gostoso, porque sempre tem alguém que tem uma história de aquário para contar. Sempre. E aí você sempre acaba começando uma conversa, até nessas reuniões com o pessoal dos órgãos públicos, às vezes você encontra ali um aquarista. Não, todo mundo tem uma história de aquário. Você percebe quando você está participando de uma reunião que tem lá um ministro, um técnico, 2, 3, 4 técnicos, que tem um que entende, e aí ele vê a primeira oportunidade para falar o nome de um peixe. Que ele falou isso, esse cara já. E você falou você falou do apego, cara. Você sabe, o meu morreu, eu falo que foi egoísmo meu. Porque eu estava vendendo o apartamento e o chinês entrou no meu apartamento e ele viu o aquário. Aí ele falou para mim assim, ele deu um valor no apartamento, deu a mais, e ele falou assim, aquário fica. Eu falei, não, aquário sai. Aí ele falou, aquário fica. Eu falei, não, aquário sai. Eu falei, aquário não fica. Aí ele falou, aquário fica. Eu falei, então o peixe sai. Aí ele falou, tá bom. Aí eu peguei e tirei os peixes, cara. Uma semana depois eu falei, pô, eu devia ter deixado os peixes lá, cara. Mas assim... Era o apego. Era o apego, cara. Não, eu tive. Você imagina, 33 anos com loja de aquário e o forte da minha loja, né, a maior parte do tempo, era a manutenção dos aquários que a gente montava. Então você acaba criando uma relação com o dono do aquário, com o peixe do dono, né? E essas situações assim, o cara vai mudar, era mais importante mudar o aquário com toda a segurança do que a mudança dele. Né? Eu me lembro de uma situação, se vocês quiserem me lembrar, da época da... Fala aqui no microfone. Desculpa. Da época do apagão. No apagão, isso. Desligar tudo quanto era Marquinho falou isso pra mim uma vez. Eu fechei a porta do meu escritório, eu não queria atender ninguém, porque o dia inteiro as pessoas vinham me vender o aquário, né? Porque eles precisavam diminuir o consumo de energia. E eu tinha um cliente muito especial, cara, muito bacana. Foi meu cliente durante anos, mega milionário, e o dia que ele acordava, hoje eu quero um aquário novo, a gente fazia aquários maravilhosos. Aí a esposa dele me liga no dia que saiu o negócio do apagão e falou assim, olha, eu contratei uns engenheiros eletrônicos e eles vieram aqui e consultaram a minha casa. Eu tenho 2 possibilidades, aí você me diga o que eu faço. Ou eu apago todos os aquários, ou eu apago toda a minha casa. O que eu faço? Eu falei, se apagar os aquários, peixinho, vou morrer. Ela falou, você não pensou na minha comida, no meu banho quente, nem nada disso? Eu falei, não, eu pensei nos peixes. E aí tiveram que... Nossa, foi complicado aquela época. E o aquarista, ele fica apaixonado, cara. O aquarismo com a dependência. Ainda tínhamos aquelas luminárias dispendiosas. Hoje então, não, né? Hoje não consome nada. Hoje o consumo diminuiu, só dos equipamentos, como na parte de iluminação, o consumo diminuiu. A parte de bomba muito. Também, né? A parte dos, eu não lembro o nome. Os compressores, os circuladores. Barulho, né? Além de terem ficado melhores, né? De qualidade melhor. Inclusive tivemos um impasse em 2015 muito louco também. Eu acho que eu já comentei com você que o Inmetro, de uma hora para outra, ele falou assim, lançou uma regra lá, em dezembro. A partir de fevereiro do ano seguinte, 2015, todo equipamento que fosse usado em aquariofilia, que ligasse em tomada, teria que ter uma certificação do Inmetro. A gente, como consumidor final, pode achar isso bacana, né? Vai ser certificado, vai vir com mais qualidade, garantia. Só que para você certificar uma bombinha do aquário, custava o mesmo que a Brastemp paga para certificar uma geladeira. Então você imagina como você ia ter para vender aquela bombinha do aquário. O preço que ela ia chegar.
E era importada já? Já, a maior parte. Tinha as nacionais, que também entrariam no mesmo esquema, e tinha as importadas. Aí, qual foi o trabalho que a Abra fez? A gente conseguiu provar que a maior parte dos equipamentos importados já vinham com certificação de origem. E aí a gente descobriu que a certificação no Brasil na época era mais criteriosa do que a da Alemanha, por exemplo. Entendeu? Caramba! Os requisitos da Alemanha ainda faltavam aqui para o Brasil, né? E aí a gente conseguiu provar, através de trabalho e com um engenheiro eletrônico, provar para o Inmetro que não tinha relatos de incidente, né? A gente procurou na internet, aí já tinha internet, e tinha lá, o cara quebrou o vidro e cortou o dedo, mas não tinha ninguém que morreu grudado no aquário com choque elétrico, né? E aí a gente conseguiu reverter, passou a ser voluntário. A empresa que quiser fazer sua certificação faz, né? Mas isso ia impedir o quê? Ia impedir que os equipamentos chegassem aqui de forma legal. Sim. E no preço... Ia começar a vir por contrabando, paralelo. não ia ter exigência das tomadas de 3 pinos, 2 pinos, aquela coisa elétrica que tem que ter, porque se não vier no padrão não entra, né? E aí de forma ilegal não ia vir. Né? Você Então, falou que conhece o Marquinho, né? E os construtores de aquários lá. Todos eles são meus associados. Eles vieram aqui, tá vendo esse espaço aqui, ó? Eles pediram pra eu liberar pra montar um aquário. Eu tô esperando. Ah, legal. Porque eles falaram que aqui dava pra montar um... Não, eu cobrei também o aquário do presidente aquário. da Ablas, eles estão fugindo. Eles estão fugindo. eu vou mas pegar no pé deles. Eu cobro o seu e você cobra o Tá meu, bom. tá legal? Vamos dizer, quando eles vierem aqui, você fala, ó, e o aquário do presidente? Já fez? Não. Aí eu vou mandar mensagem pra ele hoje. Tá? Pode deixar. Pode perguntar. E vou te falar uma coisa, cara. Eu fiz alguns podcasts, né, com eles. Cara, o mercado de aquário, o público, é um público muito fiel. Muito apaixonado. Apaixonado. Ó, por exemplo, você falou com o Ricardo. você falou aqui um negócio aqui que eles querem sempre novidade. Cara, saiu uma novidade, todos eles... É incrível. É incrível. Assim, o cara, ele quer ver um peixe novo no aquário. Então ele sabe que vai chegar uma importação, ele fica maluco esperando aquela importação chegar, né? Eu vivi isso tanto tempo de loja, né? Eu fazia fila dos caras para determinadas espécies que iam chegar. Como, desculpa, o peixe? Ele chega via o quê? Aérea? Via aérea, né? E aí eles passam por um processo de quarentena antes de serem liberados, né? Para venda. Vem aí o pessoal dos construtores de aquário, tem o Kilsley, que é dono da importadora. O Marquinhos. O Marquinhos é de loja. Isso, tem o Ricardo Rio, que é de loja. O Ricardo Rio, ele é hoje, ele é muito meu amigo, né? Mas vieram 3, vieram o Ricardo, o Kilsley e o Marquinho. Então tem mais 2, tem mais um é o dono da Triton, que é o Jeff. Foi o Jeff que veio, que é distribuidora. Isso. Não é isso? Exato. Foi o Jeff. E aí o Ricardo Rios, ele é concorrente meu da minha época. Ele tinha loja, a poucas quadras da minha loja, quando eu também tinha loja, né? Então a gente se conhece há muito tempo. E ele é um dos sócios fundadores da Abla, ele, o Kilsley. São eles que estão montando o aquário do Richard? São. Que eles montaram? São eles mesmo. Estão montando o aquário do Pessoal legal, viu, cara? Não, mas eu vi o trabalho que dá no episódio deles, eu fiquei assustado. O pessoal, eles conhecem, né? Não, eles são Os caras conhecem demais, né? Até, só pra finalizar aqui, hoje tem um peixe que tá na moda aí, que eu vejo todo mundo querendo, que é aquele peixe com... Parece que ele tem um calombo esses são ciclídeos, né? Ciclídeos, né? Que parece que ele tem um... Eu não lembro o nome dele, Flower, alguma coisa. Isso, Flower House. Eu não lembro coisa assim, eu dele, também não conheço, mas eu vi que tá na moda agora, né? São os ciclídeos, é uma espécie de peixe fácil de criar. Que ele fica sozinho no aquário, né? Quando fica grande, aí quando você não consegue, né? Mas se ele crescer no aquário comunitário, ele vai poder ficar no aquário comunitário. Mas é uma variedade bem bacana. E eles estão fazendo até lagos naturais com esses peixes, né? Caramba, é muita gente, né? A compra desse peixe tá, assim, a procura tá muito moda, grande. Né? Cada época tem uma novidade, né? Então, assim, é bem bacana. É por isso que precisa ter essa facilidade, né? Por que eu contei a situação do Inmetro aqui, né? Porque se fosse ao contrário, né? Se nós não tivéssemos essa liberação, automaticamente os produtos que são lançados na Interzul, eles levam 2 anos praticamente para chegar aqui. Né? Se você tivesse que certificar tudo, eles iam levar 2 anos mais 1.
Né? Então, já ia ter produto novo e a gente não Sim. teria lançado o produto da feira anterior ainda. Caramba. Você entendeu? É complicado mesmo, assim. Né? Então, se nós não tivéssemos revertido o problema do Inmetro naquela época... A gente já está mais um ano atrasado. Não, e depois você traria 10 marcas de bomba, certificaria as 10, ou você traria uma ou duas e certificaria e acabou? Isso que você falou da Interzul foi uma coisa que quando a gente foi em 2018, na edição de 2018, eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto. Eles têm um pavilhão inteiro só de empresas de aquário. De aquarismo, Não, né? além dele ter... Não, É outro patamar de sincero. não, além de ter um chocado. pavilhão inteiro de aquarismo, tá? O aquarismo invade todos os outros pavilhões. Todos os Porque outros. você vai, sempre tem algum que está lá com coisa de aquário, vendendo Que aqui coisa a gente de está muito aquário. acostumado, assim, óbvio, a feira a gente está falando de 80% Cachorro cachorro e gato. Uhum. Lá não. Lá aquário é Mas isso são os proporcionalmente números parecido. do mundo. O primeiro pet no mundo É o peixe. É o peixe. Só no Brasil que ele está em terceiro lugar. Aqui ele Verdade. está em terceiro lugar. No mundo inteiro ele é o primeiro. Só no censo esse último censo, é que entrou na pesquisa, tá? Se você tem um animal em casa, qual animal você tem? Tá? Então agora a gente vai, quando sair esses dados desse censo, nós vamos poder saber a quantidade de animais. Eu acho que subiu bastante a parte de peixe, cara. Não, com certeza. Na Acho que subiu pandemia demais. nós tivemos aí É. você fica é um hobby que você tem que estar em casa lá para cuidar, não é? Sim. Você ficou em casa lá na pandemia, tinha lojista aí que não tinha o que vender mais, de tanta coisa que o pessoal Estourou, como né, cresceu. de Lógico que já deu uma voltada aí na situação toda do nosso país, que é sempre, né? E essa coisa também que hoje todos os lojistas reclamam muito desse comércio desumano aí da internet, né? Que avança muito em cima da legalidade, mas hoje em dia você compra qualquer coisa pela internet, não é só peixe, né? Cara, que legal. Dá pra fazer uns 2, 3 podcasts, hein, o Gui? Pô, Tem que super voltar o legal Ricardo a gente aqui pra trazer, gente né? Até porque bater. O Ricardo é parceiro da Pet South há muito tempo. E esse Desde é as um prazer. primeiras. A gente sempre tem nosso pavilhão do aquarismo que é em parceria com a Abla. Então, super importante a gente trazer um pouco e falar desse tema, né? Muito legal. E você aí, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, tá? Ó, informação de qualidade pra você, né? Muito legal. Fala pra galera acessar aqui o Pet Conecta Cast e ó, corre lá também no TikTok, né? Tem um canal de cortes, né? Com os melhores momentos, tá? Tem vídeo lá que tá viralizando, hein, cara? Tem vídeo lá com mais quase 300 mil visualizações. Corre pra lá, se inscreve lá também, tá? Que o Pet Conecta, como eu disse pra você, é o podcast oficial da Pet South America. Ricardo, obrigado. Imagina, Obrigado a aí vocês por terem pelo... convidado. É bom falar desse setor que é pouco conhecido ainda na parte de legislação aí, até mesmo para os lojistas, para o pessoal que está dentro do setor. Tá? Então, só para aproveitar um momentinho, claro. falar da ABLA aqui, que a ABLA, a gente tem um trabalho que quando o associado entra na ABLA, seja ele de lojista ou da atividade que ele tiver, a gente auxilia na parte de regularização do estabelecimento. Então, a gente ajuda a tirar as licenças necessárias para eles trabalharem legalmente. Tá? Então, é um serviço gratuito, a ABLA não cobra nada por isso. E a gente tem uma assistência técnica e jurídica para atender todos os nossos associados. Que legal. Então, eu vou deixar a informação pro pessoal no link do vídeo aí, né? Da ABLA. Sim, Deixar todas vamos as informações. Deixar o link. Quem quiser entrar em contato, faz a coisa correta, né? O mais importante é isso, né? Fazer... Porque políticas públicas para incentivar qualquer setor, ela só vai existir para setores legalizados, se você aparecer. Então, você não consegue cobrar do governo políticas mais atualizadas se você não aparecer. Então, a gente só vai aparecer na medida que a gente for se regularizando. Tá? Então, daí você pode cobrar políticas públicas do governo, senão não tem como. Né? Ele vai estudar se o seu setor é desse tamanhinho, não vale a pena.
Beleza, é isso aí, Gui. Isso Ô, aí. Gui, era pro Lucas fazer esse podcast, que todo mundo, quando a gente fala de pet, ele fala que ele tem um peixe, né? O peixe dele é Lucas famoso, devia né? tá aqui, Ô, Lucas, você amarelou, né, cara? O peixe dele tem até nome, é Dre. Dre? É. Ô, Lucas, traz o Dre pra gente conhecer aí. Valeu, Gui. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pet Conecta Cast. Tamo junto, valeu. Fui!